desenvergonhado, que maneja bem a palavra da verdade. Para nós aqui nessa manhã, a primeira parte, aqui o começo do versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, para dar continuidade à mensagem, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito de Deus vai trabalhar através dessa palavra em nossos corações, nesse dia e a partir desse dia, em nome do Senhor Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, em nome de Jesus. E essa parte vai falar do reinado de Ezequias, rei de Judá, o homem de Deus. A Bíblia diz assim, no capítulo 31 do livro segundo das Crônicas, versículo 20 e 21, diz assim a palavra de Deus: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Versículo 21: em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Diga glória a Deus. Pode se assentar para a gente ouvir a mensagem do Espírito Santo dessa manhã. Irmãos, eu glorifico a Deus por Ele ter me chamado para essa missão. É uma missão árdua, mas é uma missão abençoada por Deus, onde o próprio Espírito de Deus nos sustenta cada dia. Aqui nós temos como mensagem no início, aqui na carta de Paulo a Timóteo, onde ele fala uma coisa muito importante e que o Espírito de Deus brada no meu coração ainda hoje. O que é que o Espírito Santo de Deus fala para a igreja? Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Irmão, nós vivemos buscando a aprovação das pessoas. Quem já percebeu que nós estamos muito preocupados em sermos aprovados diante dos homens? Claro que nós temos que dar bom testemunho, nós precisamos dar bom testemunho diante dos homens, mas acima dos homens existe Deus, e nós devemos estar mais preocupados em ser aprovados diante de Deus do que ser aprovados diante dos homens. Eu já preguei aqui falando sobre o nome e sobre a consciência. Por exemplo, em Provérbios 22 diz que o bom nome vale muito mais do que muitas riquezas. Mas a palavra do Senhor também vai falar da boa consciência. Deus colocou em nós uma consciência, e essa consciência ela vale muito mais do que um bom nome, porque ter um bom nome é importante, ter crédito com as pessoas é importante, mas é mais importante ter crédito com Deus. É mais importante ter crédito com Deus, porque por mais que a gente procure seguir a Deus fielmente, a gente não está livre de calúnia, de difamação, e muitas vezes o nosso nome perde o crédito diante de algumas pessoas, porque acreditam na calúnia que levanta contra a nossa vida, não é? Mas se nós temos uma consciência pura diante de Deus, a gente sabe que não fez aquilo que a gente está sendo acusado, e a gente vai permanecer em paz. Por quê? Porque nós estamos buscando a aprovação diante de Deus e não diante dos homens. Aqui Paulo escreveu para Timóteo: procura apresentar-te perante Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Mas ultimamente, esse tempo que nós estamos vivendo, a preocupação com a aparência exterior tem sido cada vez maior. As pessoas estão preocupadas como é que elas estão esteticamente, como é que está, o penteado, como é que está a aparência. Mas na verdade nós precisamos entender que Deus está de olho, como diz a palavra, no nosso coração, que ninguém vê o nosso coração, ninguém consegue conhecer, porque ninguém consegue ver o nosso coração. Mas a Bíblia diz, o Senhor falou em Jeremias 17: eu, o Senhor, conheço o coração e leio os pensamentos, e isso para dar a cada um conforme o seu proceder, conforme o fruto das suas ações.
chegar. Está falando do dia de hoje. Todo dia nós precisamos preocupar em apresentarmos diante de Deus aprovados, como quem não tem o que se envergonhar. É muito fácil esconder um mal feito das pessoas, é muito fácil esconder uma coisa que está no nosso coração, das pessoas que não conhecem nós por dentro. Mas de Deus nós não conseguimos esconder. Ninguém consegue esconder nada de Deus, irmãos. E a palavra do Senhor, quando ela diz que nós devemos nos preocupar e nos apresentar aprovados diante de Deus, é isso. Que a gente esteja preocupado com o nosso coração, que a gente esteja preocupado com a nossa mente, como é que está dentro de nós, como está sendo o nosso caráter diante de Deus que nos conhece. Os outros nos conhecem muito pouco, as pessoas que convivem com nós nos conhecem muito pouco, mas Deus nos conhece antes de nós sermos formados. A palavra de Deus é clara no Salmo 139. Antes que nós fôssemos formados, Deus nos viu no ventre materno, quando a substância estava sem forma, diz a palavra. Então, que a minha preocupação e a sua preocupação hoje seja essa: se preocupar em se apresentar diante de Deus aprovado. O que é ser aprovado diante de Deus? É ter um coração puro. Só vai entrar lá no tabernáculo de Deus, só vai subir o santo monte de Deus, como diz o Salmo 14, acho que é o Salmo 14 ou 15, se eu não me engano, acho que é o Salmo 15. Quem é que há de habitar no seu tabernáculo? Quem é que há de morar no seu santo templo? Aquele que é puro, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, o que vive com integridade. É esse que será aprovado para morar no tabernáculo por Deus. Deus, Ele tem um tabernáculo que Ele vai habitar com os outros, como diz aí Apocalipse. Eu quero estar dentro desse tabernáculo com Deus. A igreja precisa estar dentro desse tabernáculo com Deus, mas só vai entrar nesse tabernáculo se forem aprovados por Deus, os que se preocuparem em se apresentar diante de Deus ainda aqui nessa terra, como obreiro que não tem que se envergonhar. Aprovados por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos para a segunda parte da mensagem desse dia. Eu meditava na palavra e Deus me deu essa mensagem. Eu fiquei meditando e voltava, meditando nessa passagem, onde a Bíblia vai falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele teve um mau exemplo dentro da própria casa dele. O pai dele foi o rei antes dele ser. Que naquela época era assim: o pai era o rei, quando ele morria, o filho ficava no seu lugar e reinava no lugar do seu pai. A Bíblia vai falar sobre o rei Acaz. Não sei se a igreja já ouviu, se alguém lembra desse nome, o rei Acaz. Quem já ouviu falar sobre o rei Acaz aqui? Quem foi o rei Acaz? Foi o pai de Ezequias. Mas o que o rei Acaz fez? Ele cometeu idolatria, ele se apartou de Deus, ele adorou deuses estranhos, ele pediu ajuda para os seus inimigos. Quando ele se viu em aperto, diz a palavra, você pode ler antes aí, no mesmo livro de 2 Crônicas aí, você vai ver a história de Acaz, antes da história do rei Ezequias. Ele foi um péssimo exemplo para o filho dele. A Bíblia diz que ele se revoltou contra Deus. Quando ele viu que o problema dele não se resolveu, o que ele fez? Ele entrou no templo do Senhor e quebrou os utensílios do templo do Senhor e fechou as portas do templo para que o povo não adorasse mais a Deus. E entrou numa idolatria profunda, se corrompeu totalmente. E a Bíblia diz que quanto maior foi a angústia dele, mais pecado ele cometeu contra Deus. Ele se entregou completamente à corrupção, fechou as portas do templo. Irmãos, presta atenção aqui. O templo não é para ficar com as portas fechadas. Houve essa época da pandemia, né, onde não havia as igrejas fechadas. Eu meditava nessa palavra aqui. As portas dos templos cerradas. O povo sem poder ir à igreja orar, sem poder a igreja buscar. E essa pandemia deixou um rastro de destruição no mundo inteiro. Depois dessa pandemia, muitas pessoas não voltaram mais para o templo para adorar o Senhor.
diabo quer que as portas se fechem, porque ele é inimigo de Deus. O rei Acaz, ele agiu como inimigo de Deus, assim, revoltou, se levantou. O que ele fez com que ele fechasse as portas do templo? Foi a revolta que estava no coração dele. E há pessoas que desejam que as portas do templo se fechem. Nós não podemos desejar isso. Mas no coração de Ezequias havia um desejo diferente. Ele cresceu vendo tudo aquilo que o pai estava fazendo, mas o mau exemplo do pai não pode prejudicar Ezequias, porque quando a pessoa realmente teme a Deus, ele faz diferente, independente do que as outras pessoas vão fazendo. Ele não fica na sombra do outro, não. Ele sabe que ele tem uma alma, ele sabe que ele é uma alma e ele é responsável por essa alma individualmente, como diz a palavra. É cada um de nós que dará conta de si mesmo a Deus. Nós precisamos entender isso. Vai chegar um dia que nós vamos ter que sair da sombra dos outros e nós vamos ter que nos assumir diante de Deus. Presta atenção na palavra. O rei Ezequias, ele sabia que Deus era um Deus poderoso e que o pai dele estava se desviando do caminho e ele queria fazer uma coisa diferente. Prova disso é que quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez no primeiro mês do seu reinado foi dar ordem para que a casa do Senhor fosse aberta. Ele teve as portas abertas, tudo foi restaurado. Ele deu ordem, reuniu os sacerdotes, os levitas, falou com eles e o culto foi restabelecido novamente. Aleluia, Deus. Fez obras que agradou a Deus aqui, porque a preocupação dele era se apresentar diante de Deus aprovado. Graças a Deus. Como a nossa preocupação deve ser a cada dia. E aí nós lemos aqui os 2 versículos de Crônicas, que diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, que era a nação que ele governou. Fez o que era bom. O que ele fez? Ele fez o que era bom, o que era reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Foi perante a quem que ele fez o que era bom, reto e verdadeiro? Perante o Senhor, seu Deus. Por isso eu falei aqui sobre a questão da importância de nós darmos um bom testemunho, primeiro diante de Deus, porque quem dá um bom testemunho diante de Deus, quando tiver, vai também dar um bom testemunho diante das pessoas. Quem se esforça para dar um testemunho, para se apresentar aprovado diante de Deus, também vai se aprovar diante daqueles que são amigos de Deus, com certeza. Aqui ele viu tudo que o pai dele fez, mas ele pensou: vou fazer uma coisa diferente, eu preciso fazer uma coisa diferente, porque Deus me deu essa grande responsabilidade. Eu não posso fazer como meu pai fez. Ele viu a destruição que estava, e ele então abriu as portas do templo, ordenou que o culto voltasse a acontecer, fez grandes obras. A Bíblia diz que assim fez o rei Ezequias em todo Judá, em toda aquela nação. Ele fez o que era bom, fez o que era reto e fez o que era verdadeiro diante do Senhor, seu Deus. Diante do Senhor, seu Deus. Por isso ele foi aprovado por Deus. Ele foi um rei bem conceituado diante do Senhor. Foi aquele rei que, quando teve doente, ele adoeceu com a doença mortal, e o profeta Isaías foi dar um recado para ele. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e falou com o Senhor: que Senhor, lembra-te que eu fiz o que era reto e bom diante do Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Andei em integridade diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração e viu as lágrimas dele, e acrescentou 15 anos aos dias dele. Não foi isso que foi escrito lá? Que foi escrito lá, está escrito: esse rei que, quando precisou do favor de Deus, clamou a Deus, e Deus favoreceu. Deus abençoou, Deus curou e deu mais 15 anos de vida. Ainda livrou a Judá dos inimigos ainda. Fez grandes obras, defendeu a cidade de Judá. É muito importante a gente se esforçar para fazer o que é bom, o que é reto e verdadeiro diante de Deus. Aleluia, Deus. O que é bom diante de Deus? Alguém já parou para raciocinar, para pensar diante da palavra que nós temos ouvido? O que é bom diante de Deus? Que a gente faça o bem, que a gente pratique boas ações, que a gente tenha um coração benigno, ajude as pessoas, estenda a mão para quem está precisando. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo.
E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre que nos ensina. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos a palavra de Deus entrar dentro de nós, essa palavra tem que matar aquela natureza má que existe dentro de nós e nos transformar em filhos de Deus, porque o Espírito de Deus ele traz o fruto dele, e a Bíblia vai falar da benignidade, da bondade, que são parte desse fruto do Espírito em nós. Fazer o que é bom diante de Deus é ser aprovado diante dele, fazer o que é reto diante de Deus, é sair dos caminhos tortuosos, que a palavra de Deus diz que é tortuoso, é sair dos caminhos errados, é abandonar, é apartar do mal, como diz a palavra, procurar andar em caminhos de retidão. Amém? Amém. Quem é que direita os nossos caminhos? No Salmo 23 está escrito: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E no Provérbios, capítulo 3, também está escrito: confia no Senhor de todo o seu coração, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não é escrito? Quem direita nossas veredas é Deus. Nós não temos condições de andar no caminho reto, sem errar, sem a luz de Deus, sem a direção de Deus. É impossível isso. Sem a Bíblia, sem o conhecimento da palavra, sem a realidade da palavra de Deus trabalhando dentro do nosso espírito, não tem como andar em caminhos retos. Só podemos andar em caminhos retos à luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz a palavra no Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Fazer o que é reto diante de Deus é ser aprovado por Deus. Ele fez o que era verdadeiro. Ele abandonou os caminhos da mentira, da falsidade, da hipocrisia, do engano, para fazer o que era verdadeiro, para fazer o que era puro diante de Deus. E foi aprovado. E a Bíblia vai dizer para nós aqui que em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Oh glória! Pega essa última parte do versículo aí e medita nela. E prosperou. Essa palavra aí é o que todo mundo quer na sua vida: prosperidade. Há quem diga que a prosperidade não é de Deus. Prosperar é crescer, é se desenvolver. Aleluia! Deus é um Deus de desenvolvimento. Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus que desenvolve. Deus criou as estrelas, ninguém pode contar as estrelas. Deus criou a água. Nós não podemos contar as gotas de água que cortam na terra, ninguém pode contar. Deus é um Deus de coisas grandes. Presta atenção. Aleluia, Deus. Só que nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos desejar para nós aquilo que vai nos apartar da presença de Deus. Prosperidade também não é só financeira. Prosperidade é ter uma saúde de qualidade, é ter paz com a família, é ter paz no coração, é ter alegria com a vida. O pastor pregava aqui na sexta-feira e falava sobre a realidade de hoje. Muitas pessoas estão perdendo o prazer da vida, perdendo o prazer de viver, a alegria de viver. Uma das melhores coisas dadas de Deus é a alegria de viver. Irmãos, Ezequias prosperou. Por que ele prosperou? Em toda a obra que ele fez. Porque desde quando começou a fazer a obra, o serviço da casa de Deus, como nós também começamos no serviço na casa de Deus, não somente o pastor, o obreiro, todos nós somos responsáveis, nós somos testemunhas de Deus e responsáveis pelo reino de Deus aqui nessa terra, divulgação do reino de Deus nessa terra. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor em Isaías 43:10, ele falou: vós sois minhas testemunhas, o meu servo aqui escolhi. Todos nós somos cooperadores do reino de Deus. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Onde a gente estiver, aonde a gente estiver, a gente é responsável por essa obra. Só que muitas pessoas
enviado pelo rei Artaxerxes para voltar para Jerusalém, para reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam caídas. E a Bíblia diz que muitos inimigos se levantaram, mas eles tinham disposição e ânimo para trabalhar. Eles trabalharam duro. Os inimigos então começaram a mandar mensagem para que eles pudessem ir lá para ouvir as palavras dele. Mas o Neemias, ele disse: eu estou fazendo grande obra e não posso deixar essa obra que eu estou fazendo para ir dar ouvido que vocês estão falando, senão a obra vai ficar parada. Muitas pessoas estão paradas porque não dão ouvido a palavras que vêm de todas as direções e deixaram de ouvir aquele que falou com você desde o princípio do seu chamado. Aleluia! Desde o princípio ele chamou e encarregou a mim e a você essa obra, essa grande obra, Ezequias, ele se preocupou em começar e terminar a obra de Deus com excelência, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, com a mesma perseverança. Ele pensou em Deus e falou: esse Deus que eu sigo, ele é grande, ele é poderoso, e eu terei que dar conta da minha vida perante ele um dia. Por isso eu quero que a partir de agora, desde aqui, eu seja aprovado diante dele, para que quando chegar lá também seja. Ou seja, a obra é de Deus, a obra não é do homem, ela é de Deus. Eu quero falar isso para a igreja nesse dia: valoriza a obra de Deus,